Nesse vídeo de hoje, nós vamos ver alguns conceitos básicos sobre dinâmica, dentre eles a posição, velocidade e aceleração de uma partícula. Para começar, a gente vai estudar a cinemática de partículas. Bom, vamos começar pela notação vetorial. Depois nós vamos ver o vetor posição, o vetor velocidade, o vetor aceleração e no próximo vídeo eu vou abordar os sistemas de referência, que são o sistema de referência inicial e o sistema de referência móvel. Ainda depois desses aqui, eu vou passar quais são as matrizes de transformação. Essas matrizes de transformação, elas levam um vetor da base móvel para outra base móvel ou da base móvel para a inicial. E também da inicial para a base móvel. Então, a gente pode levar um vetor de uma base para outra. E procedimento de análise que a gente vai usar em cada exercício. A notação vetorial, nós temos três formas conhecidas, né? Tem a forma que a gente usa em GA, que eu vou mostrar. Tem a forma dos vetores unitários e tem a forma de matriz coluna. Isso tudo a gente vai fazer para descrever a posição dessa partícula A. Aqui nessa imagem a gente pode ver a partícula A, que ela faz uma certa trajetória. E essa partícula A, a gente pode fazer as projeções dela em cada um dos eixos para descobrir qual é a posição dela. Isso é o que a gente faz com vetores, certo? O vetor em questão, que leva da origem até o ponto A, é o ROA. Então, ele tem uma projeção aqui no X, tem uma projeção no Y e uma projeção no Z. E aí a gente descobre qual é a posição dele a partir dessas três projeções. O sistema que eu estou utilizando aqui para descrever a posição dessa partícula é um sistema inicial, é o sistema que nós já conhecemos, formado pelos vetores unitários IJK. Isso aqui é como se forma uma base. Então, você tem um vetor aqui na direção de x e ele tem o valor de 1. Então, por exemplo, se a projeção aqui em x deu 2, então se o nosso x0 for 2, quer dizer que ele tem duas vezes o tamanho desse nosso vetor unitário, que tem o valor de 1. O mesmo vale para o eixo y, que tem o vetor j, unitário aqui na direção dele, e o eixo z, que tem o vetor unitário aqui na direção de z. Agora eu vou ali explicar quais são cada uma dessas notações e qual a gente vai usar mais aqui nesse curso. Primeira coisa que eu queria atentar aqui são os índices. Aqui, nesse lado, eu coloco o quê? Eu coloco o índice da base. Então, esse I significa que é uma base inicial. E eu adoto assim porque o Wilmar também faz assim e eu acostumei com o livro dele. Então, aqui é uma base inicial. E o nosso vetor, com o sinal de vetor aqui, ele parte do ponto O e vai até o ponto A. Exatamente isso que mostra lá na figura. E as projeções em cada um dos eixos é x0, y0 e z0. Então, aqui nós temos IJK. Aqui a projeção é x0, y0, z0. E a base de referência, nosso sistema de referência aqui é o I, que fala na própria figura, quer dizer que é o sistema inicial. Então, esses índices são muito importantes e nós devemos colocar ele quando vamos escrever um vetor, principalmente aqui em dinâmica, porque nós vamos ter vetor também com outras bases de referência. E nos outros sistemas, a gente pode se confundir. Então, não esqueça os índices. Aqui é a notação que a gente usa em GA, essa notação aqui, separando por vírgula e entre parênteses. Também tem a notação aqui dos vetores unitários, IJK. Então, a gente coloca aqui as projeções, aqui também as projeções e o vetor unitário. E o que a gente mais usa, ou o que eu mais vou usar, é esse tipo de notação aqui, a notação de matriz coluna, porque nós vamos ter que trabalhar com muitas matrizes e muitas operações entre matrizes. Então, é melhor já acostumar a escrever dessa forma para facilitar na hora de fazer os cálculos. Então, essa é a notação. Não se esqueça disso. E não se esqueça dos índices. O índice aqui é a base, o ponto que sai e o ponto que chega. E aqui é a notação de vetor. E outra coisa, em alguns lugares, esse R aqui pode estar em negrito para representar que é um vetor. Inclusive, no livro, ele usa negrito. Ele não coloca esse traço em símbolo. Essa parte de notação, ela parece ser simples, mas é bem importante que toda vez que for escrever um vetor, lembre-se
da notação e dos índices. Não se esqueça disso. Bom, agora vamos ao vetor posição. Aqui eu coloquei vetor posição absoluto porque eu estou falando do vetor posição na base inicial. No próximo vídeo, eu vou explicar o que são os sistemas de referência e aí eu vou explicar qual a diferença de um vetor que é absoluto e um vetor relativo. Mas, por enquanto, vamos nos atentar aos vetores absolutos, que é o que a gente já tem familiaridade. O primeiro vetor aqui é o vetor posição daquela figura anterior, porque a projeção dele é x0, y0 e z0. Aqui os índices, não se esqueça dos índices, e ele está em negrito porque é um vetor. Estes x0, y0 e z0 não necessariamente vão ser um número. Eles podem ser uma função que varia no tempo. Se isso aqui é uma função que varia no tempo, quer dizer que a partícula está tendo uma trajetória. Então, ela está fazendo um movimento. Se eles são valores constantes, quer dizer que é uma partícula parada. E, o que é mais interessante, nós, nesse curso, nós não vamos saber quem é x0, y0 e z0. Mas, a partir da modelagem e da resolução que nós vamos desenvolver, a gente vai chegar nas equações de x0, y0 e z0. E aí a gente vai poder escrever ou descrever como vai ser o movimento. Isso eu acho bem interessante. A gente parte de uma modelagem sem conhecer essas equações e depois de resolver o problema, a gente descobre essas equações. Só que, para a gente descobrir isso e chegar até o final, a gente tem que passar pelo vetor velocidade. Aqui, novamente, eu lembro que é a velocidade absoluta, porque eu estou fazendo ela direto na base inicial. É feio, mas é simples. Por quê? Porque aqui é uma notação, um pouco estranha talvez, mas é muito simples. Se aqui nós temos a posição, pode ser funções. Essas funções variam no tempo. Então, o que a gente faz para encontrar a velocidade? A gente deriva essas funções. E aqui, como é um vetor, a gente deriva em cada uma das coordenadas. Então, a gente pega o vetor, posição, e vai derivar ele na primeira coordenada, vai derivar na segunda e vai derivar na terceira. E aí, a derivada dele vai ser o quê? x0 ponto, que significa a derivada do x0, y0 ponto, derivada do y0, e assim por diante. Outra coisa que eu queria lembrar aqui para vocês é que aqui, no vetor posição, a gente coloca o ponto de saída e o ponto de chegada do vetor, ou seja, a origem e a chegada. Aqui, a velocidade, na verdade, é a velocidade do ponto A, porque não é a velocidade de sair de um ponto até chegar no outro, mas a velocidade da partícula. E a velocidade da partícula aqui é a da partícula A, porque a gente está tratando essa partícula. Então, é a velocidade dela. Outra coisa importante, certo? E ela também é um vetor, por isso que ela está em negrito. Aqui o vetor aceleração, que é um pouco até mais feio que o anterior, a notação, mas é tão simples quanto o outro. Então, o que ele fala aqui? Essa equação representa que o vetor aceleração da partícula A é a derivada do vetor velocidade ou a derivada segunda do vetor posição. Isso aqui significa que você vai ter que derivar duas vezes o vetor posição. Então, se você derivou uma vez, você chegou na velocidade. Se você derivou essas funções, x0 ponto, y0 ponto, você chega na aceleração. Então, os passos: define o vetor posição, deriva ele, chega na velocidade. Deriva a velocidade, chega na aceleração. E ambas são absolutas porque estão na base inicial, que é o que a gente já conhece até agora. E por que cuidado com essas derivadas? Aí que tá. No próximo vídeo eu vou explicar o que são sistemas móveis. E quando a gente deriva alguma coisa no sistema móvel, a gente perde informações. Eu vou explicar detalhadamente lá por que isso acontece, então calma aí. Mas, se os vetores já estiverem todos na base inicial, você pode derivar eles tranquilamente. Mas se não estiver na base inicial, ou você terá que passá-los para a base inicial, ou você vai ter que adicionar informações a essas derivadas. E lembrando, eu vou explicar isso no próximo vídeo. Bom, agora eu vou falar por que eu me senti como o asno de Buridan. O asno de Buridan era um asno que tinha tanto comida quanto bebida, né? Ele tinha água e comida. Só que ele morreu de fome e de sede, porque ele não sabia se ele comia primeiro ou se ele bebia primeiro. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que avançar um pouco no curso e falar algumas coisas que são bem para frente para poder dar uma motivação para o que a gente faz agora. Então, eu vou passar o procedimento que a gente vai fazer em exercícios e esse procedimento, pelo menos, me motivou a entender esses princípios.
Essas bases que a gente está fazendo agora, de vetor, de dedução, são muito importantes para a gente chegar na aplicação final do curso, para a gente poder visualizar uma trajetória. Então, vamos lá. A gente vai chegar em um ponto que vai ter que fazer análise dinâmica, porque apesar do curso ser de dinâmica, a gente não começa a ver dinâmica direto. A gente faz uma análise cinemática no problema, e aí depois a gente vai fazer uma análise dinâmica. E na análise dinâmica nós temos reações, e aí nessas reações nós temos que usar a segunda lei de Newton para resolver elas. Então eu vou falar um pouco aqui da segunda lei de Newton que a gente vai ter que usar para encontrar essas reações dinâmicas. Então a lei de Newton é: a somatória de força é igual à variação do momento linear em relação ao tempo. Então, é uma derivada, porque é a taxa de variação. Quando eu pego a definição de momento linear, essa definição é m vezes v. E aqui a gente tem a derivada de um produto. A derivada de um produto é o quê? Eu derivo o primeiro e copio o segundo. Então fica dm dt vezes v mais m dv dt. Só que, como a gente trabalha na maioria dos casos com massa constante, a derivada da massa, quando ela é constante, vai ser zero. Então eu vou ficar só com um termo, m dv dt, que por sua vez, a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Então, o caso particular que a gente vai usar aqui, na maioria das vezes, é somatória de forças igual a massa vezes aceleração. E aí a gente chega no ponto que a gente precisa da aceleração. Por isso que a gente precisa saber aqueles vetores lá, para a gente passar pela posição, depois a gente encontra a velocidade e, por fim, a gente encontra a aceleração. E aí, depois disso tudo, a gente vai obter algum resultado para a gente analisar. Porque as coisas ficam muito difíceis de entender aqui no começo, porque a gente não tem aplicação em si. Então eu vou tentar mostrar uma aplicação que eu utilizei todos esses passos, e aí a gente entende a importância de fazer todos os procedimentos. E eu vou fazer um vídeo explicando cada um desses passos. Tenha calma aí. Bom, aqui foi a análise que eu tive que fazer. Então, esse aqui é um pêndulo simples, certo? O pêndulo simples ele tem esse movimento. E esse pêndulo está dentro de um aro. E esse aro rotaciona. Então, aquele problema que a gente via em Física 2 de um pêndulo simples, não é mais tão simples aqui, né? Então, ele vai estar dentro de um aro. Um aro é algo que vai não deixar ele para os lados, para poder rotacionar. E quando ele rotaciona, ele faz esse movimento. Ele vai lá em cima, desce, vai até outra ponta. Só que junto com esse movimento, ele rotaciona também o aro. E para fazer isso, eu tive que fazer o quê? Definir as bases. E aí depois eu tive que encontrar as matrizes de transformação. Depois eu tive que encontrar o vetor de posição. Eu encontrei a velocidade, encontrei a aceleração. Aí eu usei a segunda lei de Newton. Eu encontrei as reações. Porque aqui, ó, a gente tem uma reação no aro, porque o aro vai empurrar ele para o lado. Quando o aro empurra ele para o lado aqui, surge uma reação no movimento. E outra coisa, o aro também, para ele fazer esse movimento aqui, ó, de pêndulo simples, ou ele tem uma tração, que vai ser o cabo, no caso do pêndulo simples, ou ele tem a reação no aro. Então eu considerei essas reações, eu considerei elas e fiz as reações é igual massa vezes aceleração, para depois poder fazer uma análise usando cálculo numérico para encontrar essas equações. E aí, quando eu obtive as equações, eu pude voltar no vetor posição e fazer esse gráfico. Então, se eu não tivesse feito bem esses primeiros passos, minha análise estaria toda errada. Então, essa parte de conhecer os vetores é muito importante. Por isso, porque a gente vai precisar delas para encontrar as reações dinâmicas, para poder resolver equações, para só depois a gente chegar na trajetória ou fazer uma análise nas reações. É um conteúdo, assim, é um conteúdo muito importante, então pode assistir ele 2, 3 vezes, é normal que não se entenda da primeira vez. Talvez você vai precisar assistir esse vídeo, assistir o próximo vídeo, assistir o exercício, depois voltar nesse aqui para poder entender bem o que eu falei. Mas eu estou tentando aqui mostrar as aplicações para você entender a importância de saber bem as bases. Tem que fixar isso. Você tem que saber as bases dessa matéria para você poder chegar nas aplicações. E você vai deixar o seu gostei aqui, ó, clicando nesse joinha. E você vai se inscrever no canal também para acompanhar todos os vídeos. Bom, pessoal, muito obrigado e até a próxima.